Batista, paz e vida. Uma hora e 40 minutos agora na Paraíba, de volta ao vivo com Rede Verdade pela sua TV Arapuã, TV da gente, em João Pessoa, na Grande João Pessoa, em Campina Grande, canal 11. Por falar em Campina Grande, deixa eu mandar um grande abraço aqui para o meu amigo Saulim e a sua família lá em Campina Grande, que todos os dias acompanham os fatos da política paraibana aqui pela TV Arapuã, no programa Rede Verdade. Agradeço demais a Saulim. Em nome de Saulim, eu agradeço a todos os campinenses que nos assistem neste exato momento. Mas nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a presença do pastor João Ribe Palharim. Pastor, seja bem-vindo ao programa Rede Verdade. Eu sou um admirador do seu trabalho. Digamos assim, eu sou seu fã. Opa, prazer estar conhecendo pessoalmente. Quando eu disse que era o senhor hoje, quase que ele... Rapaz, não acredito que eu vou entrevistar o pastor João Ribe Palharim. Anos agora? Estou com 30 anos. 30? Então 30. Você me ouve desde os 23 aqui na Paraíba. Antes, desde os 20, né? Você me ouve aqui. Acho que faz uns 5 anos, mais ou menos. Por aí, né? Dormia escutando as suas ilustrações e as suas mensagens. É um prazer tê-lo aqui. Agora, o senhor era um publicitário, um marqueteiro bem sucedido, trabalhava numa multinacional e largou uma carreira promissora para se dedicar ao evangelho. Por quê, pastor? E o senhor se arrepende dessa decisão? Boa tarde. Boa tarde, Anderson. Boa tarde aqui, Marconi. Em primeiro lugar, quero parabenizar vocês porque o João Gregório me mostrou os ibopes lá. Obrigado. Líder de audiência. Né? Fiquei muito contente. Graças o publicitário trabalha muito com esse tipo de pesquisa e eu fiquei feliz de saber que só o horário de vocês, sozinho, tem mais audiência do que todas as outras emissoras juntas. Pô, isso é uma conquista. Fantástico, fantástico. Isso é uma maravilha, sabe? O mercado tinha que comemorar uma rede tão nova, né? E essa visão empreendedora... 2 anos. O pessoal deve estar perguntando, mas que Rede Arapuã é essa? Que sistema Arapuã é esse? Que já passou até a Globo nesse horário? Quem são esses caras? Quem que é o João Gregório? Quem que é o Anderson? Quem que é o Marconi? Tá todo mundo assistindo a gente, então, Paraíba, estou muito contente de estar aqui com vocês nesse programa líder da audiência. E saber que vai crescer cada vez mais, né? Porque tudo que é feito com amor, com coração, com paixão, cresce, não tem como. E é justamente isso que nós fazemos todos os dias aqui, né? O nosso compromisso com o nosso telespectador é justamente fazendo esse programa com coração e muita fé, né? É verdade. Na raça, né, Marconi? Na raça. Ô, pastor, o senhor é paulista, né? E é fundador da igreja Comunidade Cristã Paz de Vida. Você sabe o que acontece? Você me perguntou sobre a publicidade, né? Eu nasci sabendo desenhar. Desde criança eu já nasci sabendo. E o meu sonho era ser publicitário, trabalhar em área de criação, departamento de criação, na prancheta. Aí eu fiz cursos e me preparei para ser publicitário, mas comecei a trabalhar aos 14 anos na General Motors, em São Caetano do Sul. E ali eu fiz carreira. Mas o meu sonho era trabalhar em propaganda. Então, aos 20 anos, eu larguei um super emprego que eu tinha na General Motors, um futuro que eu certamente eu chegaria no mínimo a vice-presidente da General Motors no Brasil, chegaria. Eu estava progredindo muito, era o queridinho dos americanos, né? Eu era o mascote da GM, entrei lá com 14 anos e cresci muito, mas o meu sonho era a publicidade. E eu larguei o emprego na GM e fui trabalhar de graça numa agência de propaganda, só para aprender como que era um estúdio. Eu varria o estúdio, limpava lá o godê e os pincéis dos diretores de arte, né? E não ganhava salário nenhum. Meu pai pensou que eu tinha ficado louco. Mas eu sou assim, quando eu tenho um projeto, causa, né? Você tem que ter um foco e falar, eu vou em frente, eu vou atrás do meu sonho. E foi duro, mas Deus me abençoou nessa época. Eu sou neto de pastor, meu pai era pastor, e eu me preparei para tudo na vida, menos para ser pastor. Aliás, eu não queria nem ser evangélico. Aliás, eu nem queria frequentar a igreja, porque a minha vida era outra, a minha proposta de vida era outra.
Então eu me converti aos 21 anos, Deus tinha um plano na minha vida, eu não vou contar isso porque o nosso tempo não permite. É muita coisa, né? É muita coisa, Marconi. Um dia, se vocês me convidarem de novo, eu volto aqui, tá? Para contar, são experiências lindas. E de fato, eu fui bem sucedido como publicitário, rapidamente cheguei a diretor de arte, depois eu me tornei dono de estúdio de propaganda, depois eu me tornei dono de agência de propaganda e, simultaneamente, no ano de 1982, eu morava em Manaus, Deus me deu a comunidade cristã Paz e Vida. Aliás, eu estava na prancheta, né? Eu tinha um cliente na Zona Franca de Manaus e eu estava na prancheta, o que eu vou fazer da minha vida? E aí veio o nome Paz e Vida. Eu escrevi na prancheta Paz e Vida, o que será que é isso? Acho que eu vou sair pregando por aí um ministério chamado Paz e Vida. Eu vou ser um pregador itinerante que vai em tudo quanto é denominação. Aí veio comunidade cristã, assim na minha mente. Eu juntei os dois, comunidade cristã, Paz e Vida. Puxa, isso é uma igreja. Deus está me dando uma igreja. E eu cheguei para o meu cliente lá em Manaus, que era um judeu, muito bem sucedido, milionário. E você sabe que judeu não acredita em Jesus. Você sabe disso, né, Marconi? Eles não acreditam. Então eu falei, olha, eu estou indo para São Paulo e não volto mais para Manaus. Você vai fazer o que em São Paulo? Deus está me mandando lá para abrir uma igreja. Abrir uma igreja? Você é um publicitário, abrir uma igreja? Eu falei, Ele falou, por quê? Eu falei, para pregar, falar sobre o evangelho. Ele falou, falar de Jesus, aquele enganador? Aí eu falei, não fala assim, porque eu sei que você não acredita, mas Jesus é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus. Bom, estou indo embora para São Paulo. E foi assim que nasceu a Paz e Vida, no ano de 1982. Ela existe em todo o país. Está em todo o país. Onde não tem igreja, tem uma presença através de rádio, né? Ou veículo de comunicação. E aqui na Paraíba nós já estamos há 7 anos. Inclusive, eu estou aqui na página, né, na internet. Você abriu aí? Cristã Paz e Vida. Deixa eu ver. Olha, abriu essa mesa aqui, ó. E pode ver que tem um banner anunciando aí a Paraíba, né? Tá girando, Tá girando. O telespectador pode também acessar o site, pazevida.org.br. Atenção todo o estado da Paraíba. Sexta-feira, dia 30, às 15 horas, né? Você tá bem, como é que fala? Bem antenado, né? Tá bem ligado. Pois é, mas... Agora, pastor, o senhor veio também lançar um livro. O senhor está lançando um livro sobre a obra, a vida de Jesus Cristo. Tem muitos livros que falam sobre Jesus, sobre a obra, sobre o ministério de Jesus, mas o que esse livro diferencia dos demais? Jesus é a pessoa que mais foi tema de livros, filmes, peças de teatro. Na verdade, se Jesus não tivesse feito um só milagre, ele ainda assim seria a pessoa mais intrigante e influente que já viveu nesse mundo, sem dúvida nenhuma. E muito se fala a respeito de Jesus, né? Falam algumas coisas são verdadeiras, outras são fantasiosas e algumas até caluniosas. Mas Jesus é o assunto do mundo inteiro, não adianta. E a vida dele é extraordinária. Você sabe, o Marconi, teve um filósofo, um intelectual, chamado H.G. Wells. E ele não acreditava em Jesus. E ele, autor de muitos livros, ele resolveu provar que Jesus nunca existiu, que era tudo mentira, lenda, invenção dos apóstolos. E ele vai, então, pesquisar as únicas fontes confiáveis, as 4 porções do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelistas. Mas ele foi pesquisar e fazer o estudo com um olhar crítico para encontrar falhas, para provar a tese dele de que era tudo lenda. E quando H.G. Wells se aprofundou nesse estudo, lendo somente os textos das testemunhas da época, quando ele terminou o trabalho, ele estava de joelhos, com os cotovelos assim, em cima da escrivaninha dele, chorando, pedindo perdão e entregando a vida para Jesus. E o H.G. Wells, ele se converteu e ele escreveu uma frase que inclusive está aqui dentro desse livro, eu coloquei porque essa frase é brilhante, né? Aliás, esse livro aqui é teu, viu, Marconi? O teu já está dedicado aqui, obrigado. tá? Tem uma frase, ele diz assim, ó:
os 4 evangelistas, quer dizer, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelistas, todos eles dão-nos o retrato de uma personalidade muito bem definida, obrigando-nos a dizer: este homem existiu. Isso não pode ser inventado. Quer dizer, quem lê realmente o Evangelho sente a presença de Jesus. Realmente é uma coisa inspirada. E desde menino, a primeira vez que eu li a Bíblia, eu era criança, porque eu nasci num lar assim, que incentivava a leitura da palavra. E eu não entendia por que Mateus contava uma coisa, por que Marcos contava outra, por que Lucas contava outra, por que João contava outra, e quando eles contavam a mesma coisa, não era igual. Um dava mais detalhes que faltavam para o outro. Eu falei, por que eles não escreveram juntos sobre a vida de Jesus? Na minha mente infantil eu não entendia isso. Então, Deus colocou no meu coração o projeto de reunir os 4 relatos em um só. Cara, eu fiquei mais de 5 anos trabalhando nesse projeto e tinha ocasiões que eu dizia, isso daqui é irreconciliável, deixa para lá. Afinal de contas, Jesus curou um cego em Jericó, ou ele curou 2 cegos em Jericó? Mateus fala que foram 2, outro diz que foi só 1. Meu Deus, isso não tem como conciliar. E eu abandonava e ficava assim 2, 3, 4, 5 dias com o projeto parado. Aí vinha aquela luz do Espírito Santo que mostrava: João Ribeiro, presta atenção. Quando Jesus entrou em Jericó, ele curou o cego Bartimeu. Olha lá, olha o texto lá. E entrando Jesus em Jericó, tinha um cego à beira do caminho que clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí ele entrou em Jericó e curou esse cego. E os outros 2 cegos de Jericó, preste atenção, ele curou quando saiu de Jericó, meu filho. Eu falava, poxa, é isso mesmo. Aí eu consegui, resolver essas pendências que pareciam insolúveis e fui colocando todos os textos entrelaçados, sem acrescentar nada à palavra original. Eu tenho muito temor de Deus, Eu não ia colocar uma palavra minha para o negócio dar certo. Eu só fui cruzando, entrelaçando e chegou nessa obra a vida de Jesus, segundo as testemunhas, um relato completo, e coloquei tudo na provável ordem cronológica em que os fatos ocorreram. O resultado é que você tem uma visão completa de cada momento da vida de Jesus, segundo os detalhes das testemunhas da época. Então esse não é um livro de religião, esse é um livro histórico, é um livro de história, segundo o material que está disponível no mundo. Então, eu incluí nessa edição agora, na verdade eu não estou lançando, sabe, Anderson? Esse livro ele esteve entre os 10 mais vendidos do Brasil, segundo a World Best Sellers Books, que é uma entidade internacional que faz essa contagem dos livros mais vendidos no nosso país. E eu estou nessa pesquisa internacional. Esse livro foi um dos 10 mais vendidos do Brasil. Só que eu falei, eu não quero ganhar dinheiro vendendo livro. Eu quero ganhar almas com esse livro. Aí eu falei, eu vou lançar o projeto, como estou fazendo aqui em João Pessoa, Semana de João Pessoa com Jesus. Todo mundo que comparece ganha esse livro. Não é só quem é da Paz e Vida. O católico, se ele vier, eu dou esse livro para ele. O espírita, se vier, eu dou esse livro para ele. O cara que não tem religião nenhuma, eu dou esse livro para ele. O cara que é de outra igreja e vem, eu dou esse livro para ele e não paga absolutamente nada. E amanhã, sexta-feira, às 3 da tarde e também às 7 da noite, é a minha despedida daqui, Amanhã, quem ainda não ganhou esse livro, compareça, porque vai ganhar. Esse daqui é teu. Agora não chora não, tá? Não faz bico não, que o teu tá aqui, tá? Autografado, viu? Obrigado. Prazer. Deus abençoe. Obrigado. E a gente vai agora a um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta conversando com o pastor João Ribeiro Palharim. Não sai daí, a gente volta já já.